Olá, senhores e senhoras. Hoje a Central dos Números traz um vídeo extra para você que fez a prova ontem, né, para o curso de formação de sargentos da Polícia de São Paulo, né? Algumas pessoas me mandaram a prova aí requisitando a correção dessa prova, né, dessas questões. Então, estou aqui eu firme e forte na luta com os senhores por essa aprovação. A VUNESP que dessa vez sim fez uma prova com o nível de dificuldade adequado para vocês que serão futuros sargentos, né? Se comparar com a última prova que foi fácil, essa teve um nível de dificuldade bem maior. Vamos às questões? 20 questões de matemática e lógica. Ativa os neurônios e vem comigo. Primeira questão. Em certa região, antes da formação de novos sargentos, a razão entre o número de sargentos e o número de tenentes era igual a 12. Após o concurso, com a formação de 24 novos sargentos, essa razão passou a ser de 16. Se o número de tenentes nessas duas ocasiões era o mesmo, então é correto afirmar que antes da formação, o número de tenentes naquela região era igual a quanto? Aqui a gente tem uma questão de razão, né? Razão e proporção. Ele disse que a razão, o que é a razão? A razão é a divisão. A divisão entre o número de sargentos e o número de tenentes era igual a 12, beleza? Então, escreve isso. Antes, divisão de sargentos por tenentes era igual a 12. Depois teve o concurso de sargentos, esse concurso que você fez. E se formaram 24 novos sargentos, e aí a razão passou a ser 16. Então, o número que antes eu chamei de S, agora não vai ser S, porque se formaram 24 novos sargentos, então esse novo número será S mais 24. Né? Então, o número de sargentos que tinha antes, mais os 24 que se formaram, dividido pelo número de tenentes nessa ordem, vai dar um resultado de 16. Perfeito? Se você tem duas equações, você tem um sistema. Então, a gente quer chegar no fim e descobrir o número de tenentes. Então, vamos substituir o S de uma equação na outra. Vou pegar esse T que está dividindo, né? Se você tem S dividido por T igual a 12, o T está dividindo S. Pode pegar o T que está dividindo e passar para cá multiplicando. Você vai ficar com S igual a 12 vezes T. Então, você sabe que S vale 12T. Onde tiver S aqui embaixo, substitui por 12T. Você vai ficar com 12T mais 24, 12T mais 24. Esse T que está dividindo tudo, se ele está dividindo tudo, você pode passar para o outro lado já multiplicando, vai ser igual a 16T. Feito? 12T mais 24 igual a 16T, vamos isolar tudo que tem T de um lado, tudo que não tem T do outro lado, beleza? Esse 12 positivo pode passar para cá negativo, vou ficar com 16T menos 12T, ou seja, 16 laranjas menos 2 laranjas, isso vai dar 4 laranjas, 4T, então vai ter 24 igual a 4T. 4 que está multiplicando, passa para cá dividindo, 24 dividido por 4 dá 6. Então, opa, o número de tenentes era igual a 6. É isso que o problema quer saber? O número de tenentes na região era igual a 6. 6 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Aqui na Central dos Números ninguém fica com dúvida. Se tiver dúvida, só deixar o comentário aqui com a dúvida que você receberá uma resposta. Combinado? Se não tiver dúvida, já sabe, clica naquele ponto maroto e manda o seu comentário em forma de ponto. Isso ajuda o algoritmo. Bora para a questão 22. Um processo seletivo é composto por duas provas avaliadas com notas de 0 a 10 pontos, sendo que a nota final é calculada pela média ponderada das notas dessas provas, tendo a nota da primeira prova peso 3 e a nota da segunda prova peso 7. Um candidato tirou 4 pontos na primeira prova e ficou com média igual a 5,4. Isso significa que, comparada à nota da primeira prova, a nota da segunda prova foi quantos pontos maior ou menor. Então, aqui a gente tem uma questão de média ponderada. Para calcular a média ponderada, você vai somar os pesos vezes os termos, no caso aqui, pesos das notas vezes as notas, você vai somar isso e dividir tudo pela soma dos pesos, ok? Você sabe que a média ponderada foi 5,4. Onde tiver média, coloca 5,4. Você vai ter 5,4 é igual a peso da primeira prova, peso 3, vezes a nota na primeira prova. A nota, um candidato tirou 4 pontos na primeira prova. Mais peso da segunda prova, 7, vezes a nota da segunda prova, x, né? Você precisa descobrir x para saber a diferença entre x e a nota 4. Tudo dividido pela soma dos pesos, soma de 3 mais 7, ok? 3 mais 7 dá 10.
Perfeito? 3 vezes 4 dá 12. Então, vai ter. Então, aqui já fiz direto, né? 3 mais 7 dá 10, o 10 está dividindo, passo para cá multiplicando. 10 vezes 5,4 dá 54. 3 vezes 4 dá 12, vou ter 12 mais 7x. Pego 12 positivo, passo para cá negativo. 54 menos 12 dá 42. 42 igual a 7x. 7 está multiplicando o x, passo para cá dividindo. 42 dividido por 7 dá 6. Então, a nota na segunda prova foi 6 pontos. É isso que o problema quer saber? Não, quer saber. Comparada a nota da primeira prova, a nota da segunda prova foi quantos pontos maior ou menor? A nota na primeira prova foi 4, na segunda prova foi 6. Então, a nota na segunda prova, 6 pontos, foi 2 pontos maior do que a nota na primeira prova, que era 4. Né? 6 é 2 unidades maior que 4, então 2 pontos maior, que é a resposta dessa questão. Questão de média ponderada. A questão de média que caiu nessa prova era de média ponderada. Feito? Bora para a próxima, questão número 23. Se inscreve aí na Central dos Números. Quem não está inscrito aqui no canal? Pode deixar de se inscrever, hein? Se inscreve aí, a gente vai chegar em 100 mil um dia. Já pensou um canal de educação chegar em 100 mil inscritos? É para poucos, hein? Isso é coisa do além. Vamos. Em um documento de desapropriação de certa região, consta que sua área é 0,53 km². Transformando-se essa área para metros quadrados, seu valor é de quanto? Quantos metros quadrados? Questão de conversão de unidade de medida. Tão fácil essa. Essa eu não podia errar, né? Então você tem lá unidade de medida, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado. Observe que você tem que passar de quilômetro quadrado para metro quadrado. Só que essas unidades de medida estão todas elevadas ao quadrado. Se a gente está tratando de unidades de área, estão elevadas ao quadrado. Ao passar de uma unidade para outra, ao invés de andar uma casa para a direita, você vai andar duas casas para a direita. Por que duas casas? Porque é tudo elevado ao quadrado, ok? Então, 0,53 quilômetros quadrados é a mesma coisa que 53 hectômetros quadrados, 2, acrescenta 2 zeros, 5.300 decâmetros quadrados, acrescenta mais 2 zeros, 530 mil metros quadrados. Essa é a resposta dessa questão. Acabou a brincadeira, beleza? Essa questão não podia errar. Se não tinha nada, se tivesse elevado a 1, andava uma casa. Se tivesse, como está elevado a 2, anda duas casas. Se tivesse unidade de volume, tem 3, é elevado ao cubo, né? Se andar 3 casas, ok? É assim. Questão número 24. Em certo dia, a conta bancária de uma pessoa estava com um saldo negativo de R$ 280. Naquele mesmo dia, ela depositou certa quantia em dinheiro, pois seriam debitadas as contas de consumo no valor total correspondente à terça parte do valor depositado e também seria debitado o valor do cartão de crédito correspondente a 30% do valor depositado. Após esses depósitos e débitos, o saldo da conta corrente ficou positivo em R$ 281. Depois da movimentação, ficou ainda R$ 281 lá. O valor do débito do cartão de crédito efetuado foi de quanto? Questão de continha envolvendo números inteiros. Você tinha um débito de R$ 280, né? Menos 280 na sua conta. Chegou no fim do problema, você tinha 281. Quanto que você ganhou de dinheiro a partir do 280, do menos 280 até chegar em R$ 281? Então, menos 280, pagou as contas, no fim ficou com 281 positivo. Ele fez um depósito, só que ele gastou parte desse depósito e ainda sobrou 281 de saldo para ele, né? Quanto que é esse restante do depósito? Pega lá do valor negativo, menos 280, ele conseguiu 280, ficou com 0 e ainda sobrou 281. Então, ele depositou no mínimo aí 280 mais 281, 561. Beleza? A gente sabe que ele não depositou só 561. Por quê? Esse 561 que vem do menos 280 até o 281 é o tanto que sobrou lá, né? E ele pagou contas. Então, vamos dizer que ele depositou X reais. Quanto que ele pagou na primeira conta? Ele pagou, cadê aqui, ó? Consumo a terça parte do valor depositado. Se ele depositou X, ele pagou na conta de consumo X sobre 3. Terça parte é o valor dividido por 3. Ok? Quanto que ele pagou no cartão? Ele pagou 30% do valor depositado. 30% é a mesma coisa que 30 dividido por 100, o que dá 0,3. Né? Então, você vai ter
0,3x ou 30 dividido por 100 vezes. E escolhe fazer fração ou número decimal que você achar mais fácil. Então, o que você sabe? O valor que ele depositou é o tanto que ele pagou na conta de consumo, mais o tanto que ele pagou no cartão, mais o tanto que sobrou, R$ 561. Entende? Então, vou somar tudo, x sobre 3, 0,3x mais 561, isso vai dar x. Então, x, o tanto que ele depositou, é o tanto que sobrou na conta dele, R$ 561, mais o tanto que pagou na primeira conta, mais o tanto que ele pagou na conta do cartão, ok? Soma envolvendo aqui fração, né? Então o denominador é 3, tira o MMC de uma vez. O MMC entre todos esses termos que não tem denominador e o 3 vai ser 3. Vou pegar esse valor, dividir por 1 e multiplicar o resultado pelo numerador. Né? 3 dividido por 1 dá 3 vezes 3x. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 61. Coloquei 3 vezes 61. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x dá x. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 0,3x dá 0,9x. Tirou o MMC dos dois lados da igualdade, elimina o denominador. Ok? Então aqui você vai ficar com 3x igual a 3 vezes 561 mais x mais 0,9x. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro. Então, vou passar esse mais x, esse mais 0,9x para cá, com o sinal invertido. Se eles estão somando, eles vão passar. Subtraindo 3x menos 0,9x é igual a 3 vezes 561. 3 vezes 561 dá 1.683, ok? 3x menos x, 3 laranjas menos uma laranja, 2 laranjas, 2x. 2x menos 0,9x, você tinha lá, se fosse 2x menos 1x, seria 1x, só que é 0,9, então vai ser unidade a mais, né? Então é 1,1x, beleza? 1,1x igual a 1.683. Pega 1,1 que está multiplicando, passa para cá dividindo, para facilitar a divisão, multiplica aqui embaixo por 10, aqui em cima por 10 também, você vai ficar com 16.830 dividido por 11. Ao efetuar essa divisão, você vai chegar em 1.530. Então, ele depositou no total R$ 1.530, ok? Ele quer saber o valor pago com cartão de crédito, 30% desse valor, né? Então, é só fazer 30% vezes 1.530, 0,3 vezes 1.530, 30 dividido por 100 vezes 1.530, que você achar mais fácil, ok? Faz essa multiplicação, 3 vezes esse número, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, vai 1, 3 e 1, 4, 4.590, tem uma casa decimal, vai ter uma decimal, R$ 459. Então, ele pagou no cartão R$ 459, essa é a resposta da questão. Virou? Eu poderia seguir outros caminhos para resolver essa questão, né? Eu tendo a seguir essa descrição do problema, assim, mas você pode seguir outros caminhos que você pode achar mais fácil. E mais basicamente uma questão envolvendo soma e subtração de números inteiros e também uma questão de expressão com frações. Beleza? Essa aqui eu acho que as pessoas já acharam uma questão com um nível um pouco maior de dificuldade, concorda? Vamos para a questão número 25. Outra questão, essa de interpretação dessa tabela, mas que só envolvia soma e subtração. A tabela a seguir apresenta o número de veículos localizados com base nas informações apresentadas no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O número de veículos no 21 tem aqui o número em cada mês, né, sempre está faltando de março e de junho, e aqui tem o acumulado. Né? Então, o que é esse número acumulado? Em janeiro localizaram 3.010 veículos, o acumulado no ano era 3.010. Em fevereiro, localizaram mais 2.810. Então, qual que vai ser o acumulado? Vai ser o tanto que tinha em janeiro, mais 2.810, 5.820. Beleza? Aqui, abril, o acumulado o tanto que foi encontrado em abril era 2.605. Esse valor somado aqui ao que tinha antes vai totalizar 11.400. Entende esse raciocínio? Você tinha que entender esse raciocínio para conseguir interpretar essa tabela. Analisando corretamente a tabela, tem que a soma dos números de veículos localizados em março e em junho é igual a qual? Se eu somar esse valor com esse valor, vai dar quanto? Então, por partes, né? Eu consigo descobrir esse valor aqui, ó, o acumulado de março, consigo, basta eu subtrair o acumulado de abril pelo valor localizado em abril. Subtraindo 11.410 menos 2.655, vou chegar no acumulado de março aqui, né? Só fazer o caminho inverso. Para chegar em 11.410, eu peguei o acumulado de março, somei 2.655.
aqui, vou fazer o caminho inverso, pegar esse valor, subtrair isso aqui para achar aqui, né? 11.410 menos 2.655 vai dar 8.755. Então, aqui o acumulado em março é 8.755. Consigo achar esse valor aqui de março, basta subtrair o acumulado de março menos o acumulado de fevereiro, né? Ao fazer essa subtração, chega no valor que foi realizado em março, né? Então, faço 8.755 menos 5.820, isso dá 2.935, o valor aqui de março. Para achar o valor de junho, basta subtrair o acumulado de junho menos o acumulado de maio, né? Só subtrair esse menos esse, 17.000, 14.200 para 2.811, então 2.811 é o valor de junho. O problema é que a gente some esse valor com esse, o de março, com somar 2.935 mais 2.801, 5 mais 1, 6, 3 mais 1, 4, 9 mais 8, 17, vai 1, 1 com 2, 3 com 2, 5, 5.006, marca a letra A, corre para o abraço. Essa questão não podia errar também, tá bom? Se você quiser passar, obviamente. Para quem quer passar, não pode errar esse tipo de questão, beleza? Não fica chateado comigo se por um acaso você errou, mas é porque essa é considerada uma questão fácil, ok? Vamos para a questão número 26. Essa questão também é fácil, merece seu valeu, né? Se você curte o nosso trabalho, se esse material por um acaso te ajuda de alguma forma, você pode contribuir para o crescimento, para a manutenção do nosso canal, né? Clicando no botão valeu que está aqui embaixo. Pode fazer doações de qualquer valor, né? R$2, R$5, o valor que você julgar. Você pode contribuir com o nosso canal, vai ser muito bem-vindo. Essa questão é a questão de interpretação desse gráfico. O gráfico que consta da pesquisa de informações básicas municipais, blá, 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 apresenta informações sobre o número de municípios brasileiros que decretaram isolamento social segundo os meses do ano de 2020, antes da pandemia de 19. Então, você tem aqui o número de municípios e os meses, né? Então, em janeiro, nenhum. Março, 3.608 municípios decretaram isolamento social, e aí foi temos só 4 municípios com isolamento social. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma informação necessariamente verdadeira. Beleza? O que é necessariamente verdade? É mais uma questão de interpretação de texto, gente. Olha só. Letra A. Dos 352 municípios que decretaram isolamento social em abril, então aqui tem 352 municípios, exatamente 180 não estavam mais em isolamento social em maio. Você tem certeza que saíram exatamente 180 daqui para chegar em 172? Se você subtrair, isso vai chegar em 180. Mas não necessariamente você teve que todos os 180 faziam parte desses 300. Então você pode ter chegado podem ter chegado novos municípios aqui, né? Então pode ter saído, por exemplo, 190 e entrado 10 outros municípios. Entende? Em vez de ser 180. Então você não vai ter como garantir que são exatamente esses 180 que saíram. Sabe? Consegue entender o raciocínio? Você não consegue garantir que exatamente, porque não necessariamente só saíram municípios, podem ter entrado novos municípios, beleza? Então, é uma interpretação do texto. O número de municípios que decretaram isolamento social em outubro 15, correspondeu a menos da metade do número de municípios que decretaram isolamento social em agosto, 32. Metade de 32 dividido por 2 dá 16, né? Então, 15 é menos que 16? Sim, 15 é menos que 16. Essa é a resposta a essa questão. Só isso, né? Então, questão de interpretação de texto. Beleza? Vamos para a próxima? Questão número 27. Em um grupo de pessoas, a média aritmética simples das idades dos participantes era 35 anos. Com a saída de 2 participantes, um com a idade de 25 e outro com a idade de 37 anos, a média aritmética simples dos demais participantes passou a ser de 35,8 anos. Antes da saída das 2 pessoas, o número de participantes desse grupo era igual a quanto? Agora sim, uma questão de média aritmética simples, né? Então, condição inicial, você tinha lá X participantes, você somar a idade desses X participantes e dividir pelo número de participantes, você
tem 35 anos. Soma das idades de x pessoas dividido por x pessoas vai dar 35 anos. Esse x está dividindo aqui, pode passar para cá multiplicando. Então, a soma das idades das x pessoas é igual a 35x. Aí, saíram duas pessoas. Saiu uma de 25 anos e uma de 37. Então, aí a nova média passou a ser 35,8, né? Então, como vai ser o seu raciocínio? Se somar as idades de todas as pessoas que tinham antes, menos 25 anos, menos 37 anos, porque essas duas 25 e 37 saíram, então você vai ter soma das idades x menos 25 anos, menos 37 anos, dividido pelo número de pessoas. Antes você tinha x pessoas, saíram duas, então você vai subtrair 2, né? X 2. Essa nova média dá 35,8, ok? Só fazer continha. Você sabe que a soma das idades das x pessoas é 35x. Então, onde tiver soma das idades de x pessoas, substitui por 35x. Você vai ter 35x menos 25 menos 37. Esse x menos 2 pode passar para cá multiplicando. Então, 35,8 vai multiplicar tanto x quanto menos 2, ok? Então, você vai ter 35x, soma das idades, que é o que a gente calculou lá no início, menos 25 anos, menos 37 anos, é igual a x vezes 35,8, 35,x, menos 2 vezes 35,8, menos 71, ok? Tudo que tiver x fica de um lado, tudo que não tiver x fica do outro lado. Você vai ter 71,6 menos 25 menos 37 é igual a, esse 35x passou para cá, 35,x menos 35x dá 0,8x. Fazendo essa subtração, 71,6 menos 27, você vai chegar em 9,6, perfeito? Então, 9,6 igual a 0,8x, pega o 0,8 que está multiplicando, passa para cá, dividindo, você vai ter 9,6 dividido por 0,8 é igual a x. Se você tem uma casa decimal aqui no numerador e no denominador, basta multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10 para ter 96 dividido por 8, né? 96 dividido por 8 é fácil, é 12. Então, x é igual a 12. Existiam 12 pessoas inicialmente no grupo, depois passaram a ter 10 pessoas. Então, 12 é a resposta, né? Antes da saída das duas participantes era 12, ok? Aqui na Central dos Números a gente tem uma playlist só com questões média, mediana, moda. Dá uma conferida nesse link, vai aparecer aqui agora. Treinar esse tipo de questão. Essa era uma questão mais dificilzinha, né? Agora a questão número 28. Conforme informações que constam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode-se concluir que nos meses de junho e julho, um total de 14.022 pessoas foram presas em flagrante, sabendo-se que a diferença entre os números de pessoas presas em flagrante em julho e junho é igual a 328, é correto afirmar que, em relação a junho, o número de pessoas presas em flagrante em julho teve um crescimento de quantos por cento? Uma questão de sistema e porcentagem. Ao somar os flagrantes de julho, o total dá 14.022. Então, chama X os flagrantes em julho, Y os flagrantes em junho, né? Ao somar esses dois flagrantes, você vai chegar em 14.022. Agora, se você subtrair, aqui, ó, cadê? A diferença é a subtração. Se você subtrair julho menos junho, x menos y, vai dar 320. Duas equações têm um sistema com duas equações, né? Então, escolhe uma das letras para isolar e substituir na equação de baixo. Então, vou pegar aqui, ó, y, passar o x para cá, y vai ser igual a 14.022 menos x. Onde tiver y aqui, coloco 14.022 menos x. Então, vou ter x menos 14.022 menos x é igual a 328. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque o menos tem que estar antes do 14.022 e antes do menos x também, né? Se eu colocar só menos sem o parênteses, ele vai ficar antes só do 2 e aí vai estar errado, ok? Então, se você tem menos antes de tudo, substitui o sinal de tudo, né? Então, você vai ter menos 14.022, menos, como vai dar mais x igual a 302x, esse menos 14.022 passa para cá com mais 14.022, mais 308 vai dar 50. Pega o 2 está multiplicando, passa para cá dividindo, 14.350 dividido por 2 dá 7.175. Achou o valor de x, substitui aqui para achar o valor de y. Y vai ser 14.022 menos 7.075. Isso dá 6.847. Né? Então, você tem que em julho
houve 7.175 flagrantes. Em junho, houve 6.847. Aí o problema pergunta: é correto afirmar que, em relação a junho, o número de pessoas presas teve um crescimento? Então, primeira coisa, calcula o crescimento. Qual foi o crescimento? Aí esse desse, né? 1.175 menos 6.847, isso dá 328. Esse foi o crescimento. Houve um crescimento de 328 casos. Esse crescimento de 328 em relação a junho corresponde a quantos por cento? Você tem facilidade em porcentagem, é só dividir 328 por 6.847. Se não vê assim tão facilmente, faz uma regra de 3. O valor de junho, já que você quer em relação a junho, você vai considerar junho como sendo 100%, 6.847 corresponde a 100%, 328 vai corresponder a, resolve a regra de 3, 6.847A é igual a 320, 100, o que dá 800. Pego 6.847, está multiplicando, passo para cá dividindo, A vai ser 32.800 dividido por 6.800. Ao fazer essa divisão, você vai chegar em 4,79. Então, esse é o valor percentual. O valor está aqui no intervalo da letra D, né? É um valor entre 4,5% e 5%. Entenderam? Dúvidas? Perguntas? A gente tem uma aula de sistema aqui no canal também. Se você não viu, veja a nossa aula de sistema de equações. Está aqui essa aula muito bacaninha para você. Nada? Agora a questão número 29. Questão do like, né? Além de inscrever, se quiser contribuir, clicar no valeu. Deixa o like no vídeo. Vamos subir esse vídeo, combinado? Conta aí com a sua força. Um total de 600 policiais militares, sendo 180 sargentos e 420 cabos, participarão de um curso de formação. Para tanto, eles serão divididos em grupos, cada um contendo X sargentos e Y cabos, de modo que cada policial participe somente de um grupo. Para que o número de grupos seja o maior possível, cada um deles, o número de cabos em relação ao número de sargentos deve ser maior em conta. Então, aqui você quer o maior valor possível, e esse vai ter que ser um valor comum, né? O número de grupos vai ser um valor comum. Você vai calcular o máximo de valor comum entre 180 e 420 policiais. Ao fazer o MDC, para fazer o MDC, você vai fatorar esses números usando números primos, 2, 3, 5, 7, sejam capazes de dividir os dois valores ao mesmo tempo. Se dividir só um, não serve, tem que dividir os dois. Então, os dois números são pares. Dividir por 2, 180. Dividir por 2, 90. 420 dividido por 2, 210. Não sendo pares, divide por 2. 90 por 2, 45. 210 por 2, 105. Agora, números ímpares. Eles podem ser divididos por 3? Podem. 4 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3, então esse número é divisível por 3. 1 mais 5 dá 6. 6 é divisível por 3, então esse é divisível. Divide os dois por 3. 45 por 3 dá 15. 105 por 3 dá 35. Agora, tem um número que pode ser dividido por 3 e outro que não pode. O 35, 5 mais 3 dá 8. O 8 não dá para dividir por 3, então esse número não é divisível por 3. Se não é divisível por 3, passa para o próximo, que divide 15 e 35 ao mesmo tempo. O próximo vai ser o 5. Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 35 dividido por 5 dá 7. Não existe nenhum número primo que é capaz de dividir o 3 e o 7 ao mesmo tempo. Então, nosso MDC vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 3, 5, 60. Então, existirão 60 grupos, ok? Esse é o número máximo de grupos. Vai dividir 180 sargentos por 60 grupos, 420 cabos por 60 grupos, para descobrir o número de sargentos e cabos. Né? Então, 180 sargentos dividido por 60, corta, vai dar 18 dividido por 3, o que dá 3. 420 cabos dividido por 60, fica esse 0 com esse 0, 42 dividido por 6 dá 7. Então, os grupos terão 7 cabos e 3 sargentos cada grupo. Né? E aí ele quer saber em relação, para que o número de cabos em relação ao número de sargentos deve ser maior, hein? Deve ser maior 4 unidades, né? 7 menos 3 dá 4. Diferença 4 unidades. O número de cabos deve ser 4 unidades maior que o de sargento. 4 unidades é a resposta. Questão. Bora para a próxima, questão número 30. De juros, uma aplicação de 12 meses em um produto A com taxa de juros
8% ao ano, produziu um montante de R$ 3.500, aplicando-se o mesmo capital em um produto B, nas mesmas condições do produto A, com taxa de juros de 6% ao ano, o valor dos juros correspondente seria de quantos reais? Então aqui a gente tem uma questão e ele não fala se é juros compostos, mas pela descrição você vai considerar como sendo simples, né? Então ele chega no final, chega aqui no meio e fala que produziu um montante. O que é o montante? O montante é o capital mais os juros, né? Então montante, lembra, montante é capital mais juros. O que é os juros? Os juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então o montante é o capital mais os juros. Capital mais o capital vezes a taxa vezes o tempo. Ok? Você tem o valor do montante? Tem, 3.500. Tem o capital? Não. Vai descobrir o capital. Tem a taxa? Tem, 8% por ano. Tem o tempo? Tem, 12 meses. 12 meses equivale a um ano, né? Então, se a taxa está em anos, 8% ao ano, o tempo vai estar em ano também. Você vai ter um ano, ok? Então, substitui tudo aqui, o montante, a taxa e o tempo. 3.500 é igual ao capital, mais o capital vezes a taxa, 8%. 8 dividido por 100. Pode trabalhar assim com o número decimal, 0,8. Pode trabalhar com fração, o jeito que você acha fácil, vezes o tempo, que é um ano, 12 anos, ok? Se a taxa está em ano, o tempo tem que estar em ano também. Então, você vai ter aqui 1 vezes 0,08, 0,08 dá 0,08, você vai ter 0,08C mais C. 1C mais 0,C dá 1,08. Isso vai ser igual a 3.000. Pega esse número e passa para cá dividindo. 3.500 dividido por 0,8 é igual ao capital. Ao fazer essa divisão, você vai chegar em 12.500. O capital era de R$ 12.500. Aí, ele vai aplicar esse 12.500 a uma taxa de 6% ao ano durante um ano, né? Nas mesmas condições, então tem durante um ano. Qual que vai ser os juros? Vai ser o capital, 2.500, vezes a taxa, 6%. Aqui eu já estou fazendo com fração, porque vai ficar mais fácil de fazer, vezes o tempo, que é um ano. Ok? Então, você pode simplificar esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 6 vezes 120. Então, 6 vezes 120, 6 vezes 20 na manhã. 5, 30, vão 3, 6 vezes 2, 12, com 3, 15, 1, 6 vezes 6, com 7 e 50. Então, vai ser R$ 750. Essa é a resposta da questão. Entendido? Dúvidas? Você conseguiu acertar essa questão? Foram bem na prova, gente? Fala aí. Como é que vocês foram na prova? Conseguiram acertar a maioria? Foi muito difícil? Fácil? O que você achou? Vamos para a próxima, questão número 31. Ao final de um curso de formação em que todos os alunos concluintes estavam presentes, cada um precisou avaliar a participação de cada outro aluno, que resultou em 342 dessas avaliações. Se o único desistente desse curso tivesse chegado ao final, o número total de avaliações a mais que teriam sido feitas seria quanto? Então aqui a gente tem uma questão de interpretação também, né? Para a gente conseguir raciocinar, começa lá com um número menor. Se você tivesse 3 alunos, quantas avaliações teriam que ser feitas? Cada aluno faz 2 avaliações. Se você tem 3 alunos, um aluno ele não vai avaliar a si mesmo, ele vai avaliar os 2 colegas dele, beleza? São 3 alunos, um aluno fará 2 avaliações. Se você tem 3 alunos e cada um fará 2 avaliações, vai ter quantas avaliações no total? 2, 3 avaliações, né? Se tiver 4 alunos, cada um vai fazer 3 avaliações, totalizando 12 no total, 12 avaliações, 3 vezes 4, 12. Perfeito? Se você tiver X alunos, cada um vai fazer X menos 1 avaliações. Observa aqui, ó, tem 4 alunos, tem 3 avaliações. Tem 3 alunos, tem 2 avaliações. Então, o número de avaliações é sempre uma unidade menor que o número de alunos. Tem X alunos, você vai ter X menos 1 avaliações. Né? E o problema disso para a gente, que nesse caso que tinha X alunos fazendo X menos 1 avaliações, o total era 342. Perfeito? Então, se você multiplicar, como que eu fiz para obter o total? Sempre multipliquei o número de alunos pelo número de avaliações. Se você multiplicar x vezes x menos 1, isso vai dar 342. X vezes x é igual a 342. Aqui você pode tentar trabalhar por dedução. Então, você vai pegar um número e multiplicar pelo antecessor. Qual número que multiplicado pelo número que vem antes dá 342? Aí você podia pensar, 20 vezes 20 dá 400.
né? Então vai ser, se testa aí 20 vezes 19 para ver se dá 342, se não testa 19 com 18 para ver se vai dar. Poderia ir por dedução. Se não quiser ir por dedução, resolve a continha, né? X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos x, 342 passa para cá, menos 342, isso igual a zero. Tem aqui uma equação de segundo grau, usa a fórmula de Bhaskara para achar o valor de x, né? Então, x igual a menos b, menos 1, mais ou menos raiz do delta, b ao quadrado, 1, né? Menos 1 dá 1, menos 4 vezes o a, que é 1, c, que é menos 42, por 2, a, o a vale 1. Viu? Menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 342 vai dar 1.368, mais 1, 1.369. Beleza? Raiz desse número aqui, 1.369, trabalha com aproximação. Você sabe que 30 vezes 30 dá 900, então vai ser um valor próximo. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai terminar em 9? Poderia ser 33, poderia ser 37, 39, 7 vezes 7, 39, né? Aí você testa 33, 37, ver qual que vai dar 1.369, beleza? Então você vai ter 1 mais ou menos 37 dividido por 2. 37 mais 1, 38, dividido por 2 dá 19. Na verdade, aqui é só isso, né? 37 mais 1, 38 dividido por 2 dá 19. O outro valor é menos 18. Faltou aqui, né? Menos 37 mais 1 dá menos 18. Então, menos 18 você corta, o valor é 19. X vale 19. Então, os números 19 e x menos 1, 18. Beleza? Então, nesse caso, se tiver 19 alunos, cada um fará 18 avaliações, totalizando 342. Testa aí, multiplica 19 por 18, isso dá 342. Ok? Aí o problema diz, se o único desistente tivesse chegado ao final. Então, se ao invés de ter 19 alunos, você tivesse 20 alunos. Se tivesse 20 alunos, cada um faria 19 avaliações, totalizando 20 vezes 19. 20 vezes 19, 380 avaliações. Quantas avaliações a mais? Subtrai 380 2, isso dá 38 avaliações a mais. Essa é a resposta dessa questão. Essa questão também considero relativamente difícil, né? Precisava interpretar bem esse problema para conseguir fazer. Você concorda? Você teve facilidade nessa questão? Se você pensasse assim, passo a passo, dava para fazer durante a prova. Beleza? Para a próxima, questão número 32. Um objeto de madeira no formato de paralelepípedo reto retangular tem altura de 30 cm, volume de 6.720 cúbicos e base retangular com maior lado medindo 2 cm a mais que o menor lado. Pretende-se construir outro objeto na mesma forma e altura, mas com cada aresta da base sendo menor. O volume desse novo objeto de centímetro é igual a quanto? Então, vamos por partes, né? Como que você chega nesse volume de 6.720 centímetros? Multiplicar a altura pela largura pelo comprimento. Você sabe que um lado é 2 centímetros maior que o outro. Então, um lado de x e o outro de x mais 2. Né? Então, se você multiplicar a altura vezes x 2, a altura vezes um lado vezes o outro lado, que é 2 centímetros a mais, isso vai dar 6.700. Né? Como o 30 está multiplicando o x e o parênteses, eu posso pegar o 30 que está multiplicando e passar para cá dividindo. Né? Posso dividir esse número por 30, vai dar 672 dividido por 3. Né? Isso vai dar 224. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 2 dá 2x. Quadrado mais 2x igual a 224. Pego 224 positivo, passo para cá negativo. X ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0. De novo, cair numa equação de segundo grau. Usa a fórmula de Bhaskara para descobrir o valor de x. Então, você vai ter x igual a menos b, menos 2, mais ou menos raiz de delta. B ao quadrado, 2 ao quadrado 4, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c menos 4 dividido dá 2 vezes 1, né? Então, fazendo aqui, menos 4 vezes menos 4, mais 4 vai dar 900. Então, você vai ter menos 2 mais ou menos 900 dividido por 2. Raiz de 900 é fácil, é 30. Então, você vai ter menos 2 mais ou menos 30 dividido por 2. Aqui, como a gente está tratando de medida, a gente vai usar só o valor positivo. Então, você vai ter 30 menos 2, 28, dividido por 2 dá 14. Então, x vale 14. Né? Então, as medidas eram 30 da altura, 14 e 14 mais 2, 16. No início a altura era 30, um lado era 14 e o outro lado era 16.
O novo objeto vai ter 1 centímetro a menos em cada aresta da base, ou seja, a altura vai continuar a mesma, a altura vai continuar sendo 30, mas os lados vão ser 1 centímetro menores. Era 14, vai passar a ser 13, era 16, vai passar a ser 15, né? A altura não faz parte da base, né? Então, só com cada aresta da base, beleza? Então, para calcular o novo volume, multiplica 30 vezes 13 vezes 15, né? 30 vezes 13 é fácil, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, é 390, 390 vezes 15. Separa o 15 em 10 mais 5, 390 vezes 10, 3.900. 390 vezes 5 é metade de 3.950. Toma, 3.900 mais 1.950, 3.000 mais 1.000, 4.000, 900 mais 950, 1.850. Então, 4.000 mais 1.850, 5.850. Essa é a resposta dessa questão, esse é o volume do novo objeto. Beleza? Aqui no canal a gente tem uma playlist só com questões de sólidos geométricos. Já conhece? Se não conhece, confere aqui, ó. Nesse link você vai ver essas questões. Show? Bora para a próxima, questão número 33. Para preservar o local de um crime, será necessário isolar uma região no formato de um triângulo retângulo com o maior lado medindo 31 metros e o menor lado medindo 8,6 metros. Para tanto, a quantidade mínima em metros de fita ou corda para preservar esse local é igual a quanto? A gente tem que calcular o perímetro desse triângulo retângulo, né? Vamos lá. Usando o teorema de Pitágoras, a gente consegue achar qual que é o maior lado de um triângulo retângulo. É a hipotenusa, né? Então, a hipotenusa vai ser 31. Um dos catetos vai ser 18,6 e o outro cateto é o que a gente vai achar. Então, a hipotenusa ao quadrado, 31 ao quadrado, é igual a 18,6 ao quadrado, mais x ao quadrado. A gente quer x feito do outro lado para calcular o perímetro. 31 vezes 31, 961, 18,6 vezes 18,6, 345,6, mais quadrado. Pega esse número e passa para cá negativo, 961. Esse número vai dar 615,04. Tira a raiz dos dois lados para achar o valor de x. Aí você se pergunta, como calcula a raiz de 615,04? Aproximação, né? Sabe que 20 vezes 20 é 400. Então, 400 está aí perto do 615. Testa, 25 vezes 25, 625. Está mais perto ainda. Então, é um número perto de 25. Beleza? A raiz vai ser um número perto de 25. Testa 24. 24 dá bem menos, 576. Então, a gente vai chegar no número decimal e está mais perto de 25 que de 24. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai terminar em 4 e está mais perto do 25. Vai ser o 24,8, né? Porque 8 vezes 8 dá 64. Testa 4,8 vezes 24,8. Você vai ver que vai dar esse número. Beleza? Então, vai aí sempre por aproximação nesses casos. Vai ficar mais rápido de você achar o valor da raiz. Ok? Então, o lado é 24,8. Achou o lado, somos 3 lados para descobrir o tamanho da fita, da corda lá, beleza? Então, 31 mais 8,6 mais 24,8, isso dá 74,4. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Então, essa questão é uma questão fácil, né? Só dava um pouquinho de trabalho aqui para calcular a raiz. Vamos para a próxima? Comigo. Em certa região, uma pesquisa identificou que, aumentando em 1/5 o número de policiais militares no policiamento diário, o número total de furtos diminui em 3/10. Então, se aumenta 1/5, 1/5 dá 20%, né? O número de furtos de 30%. Se aumenta os policiais em 20%, o número de furtos diminui 30% no mês comparado ao mês anterior. Mantendo-se essa relação, se o aumento do número de policiais fosse a metade do aumento ocorrido, então seria 10%, então o número total de furtos em relação ao mês anterior diminuição seria metade também. Então é só fazer uma regra de 3. Usando aqui as frações, não a porcentagem, né? Então, você tem lá 1/5 vai resultar em 3/10 de redução. Depois ele fala que a metade do aumento ocorrido, em vez de ser 1/5, fosse a metade de 1/5, né? Então, vezes 1, 2 vezes 5, 10, fosse 1/10. Faz uma regra de 3. Você tem que um aumento de 1/5 em uma redução
3 décimos, um aumento de 1 décimo vai resultar numa redução de x, uma regra de 3 simples, né? Então, você vai ter quinto vezes x igual a 1 décimo vezes décimo. X igual a 3 décimos, 1 décimo. Ok? Pode pegar esse 5 que está dividindo, passa para cá multiplicando, você vai ter 3 vezes 5, 100, né? Divide 5 dividido dá 1, 100 dividido dá 20, vai ter 3 sobre. Então, 3 sobre 20 é a resposta. Dúvidas, perguntas? Até aqui a gente fez as questões de matemática. A partir de agora a gente vai passar para as questões de raciocínio lógico. Você tem dúvidas nas questões de matemática? Foi tranquilo? Conseguiu visualizar? Tem alguma pergunta específica? Deixa aqui nos comentários, beleza? Vamos agora para as questões de raciocínio lógico. E para quem ainda não se inscreveu, inscreva-se na Central dos Números. As duas primeiras questões de raciocínio lógico são questões bastante teóricas. A figura a seguir representa uma operação envolvendo conjuntos em que a região achurada corresponde à região dessa operação. A região achurada é a região da interseção entre esses dois conjuntos. A operação representada pode ser relacionada a uma proposição lógica composta, que é chamada de... Quando você tem uma interseção de dois conjuntos, você tem uma região que contém os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo, né? Então, a interseção contém elementos que estão em A e em B. Traduzindo, um elemento que está na interseção dos conjuntos, um elemento vai estar na interseção apenas se for verdade que ele está em ambos os conjuntos, ao mesmo tempo. Essa é uma tradução da conjunção, né? Então, se você tem que x pertence à interseção entre dois conjuntos A e B, tem que x pertence a A e x pertence a B, entende? Isso só vai ser possível se a conjunção for verdade, se o valor tiver aqui pertencer a A e a B ao mesmo. Então, a interseção é uma representação da conjunção, uma questão completamente teórica, beleza? Fazer não, ou sabia ou não sabia. Vamos para a próxima. Também uma questão teórica. A tabela verdade de uma proposição composta tem 128 linhas de resposta, cada uma delas resultante das combinações possíveis do número de proposições simples envolvidas. Número esse igual a quanto? É que você calcule o número de proposições simples que formam uma tabela verdade com 128 linhas. Ou seja, para resolver essa questão, tem que saber que o número de linhas de uma tabela verdade é calculado por 2 elevado a n, sendo n o número de proposições. Só isso. Então, tinha que fatorar o 128 para descobrir quantos 2 formam 120. 2 elevado a quanto dá 120? Elevado a 7, né? Dá 7, o n é igual a 7, então vai ter 7 proposições simples. Só isso. Essa é a... Beleza? Outra questão amplamente teórica. Ok? Vamos aqui para a próxima. Considere a seguinte proposição. Hoje eu estudo ou amanhã eu descanso. Uma negação lógica para a proposição apresentada é qual? Que é a negação de uma proposição com o conectivo ou seja, negação da distinção. Você acompanha o nosso canal, conhece a nossa playlist. Se não acompanha, conheça a nossa playlist de aulas de raciocínio lógico. Nessa playlist, você vai ter aulas com os conteúdos que são mais cobrados nas questões de raciocínio lógico dos concursos. Lá vai ter uma aula de negação do ou, negação da distinção. Na aula eu te mostro por que para negar o ou, basta você negar as duas partes, tudo, e trocar o ou por e. Né? Então, negação do ou, nega tudo, troca o ou por e. Então, vai negar hoje eu estudo, vai falar hoje eu não estudo e amanhã eu não descanso. Hoje eu não estudo e amanhã eu não descanso. Só isso. Essa é a resposta à questão. Hoje eu não estudo e amanhã eu não. Ok? Vamos para a próxima, questão número 38. Se eu trabalhar, então ficarei cansado. Se eu descansar, então ficarei disposto. Não estou cansado e não estou disposto. Logo, então a gente quer a conclusão a partir de duas proposições, né? De três propostas. Aqui eu tenho se então, condicional, outra condicional, aqui eu tenho uma conjunção. Para a gente chegar a uma conclusão, a gente considera que as três proposições são verdadeiras. De todas essas três, a única que tem um caso só que é verdadeiro, né, e pode ser verdadeiro, é o E. Né? O E só tem uma linha que é verdade, que é a linha em que a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é verdadeira.
O E só é verdadeiro quando tem 2 Vs. Então, sabendo que o único caso de verdade do E é esse, V e V, você consegue trabalhar nas outras. Então, no se, então, tem mais de uma linha que é verdade. Tem 3 linhas que podem ser verdade. Então, você tem várias condições. Okay? Se não sabe isso, veja a nossa aula de tabela verdade, está na playlist que eu anteriormente. Beleza? Então, o E só é V quando tem 2 Vs. Então, não estou cansado é verdadeiro, não estou disposto é verdadeiro. Se não estou cansado é verdadeiro, ficarei cansado é falso. Né? No se, então, se a parte do então é falsa e o resultado é verdadeiro, necessariamente a parte do se tem que ser falsa. Porque se não for falsa, você vai ter Fischer, Vera Fischer dá falso. Então, se eu trabalhar, é falso. Ficarei disposto. Não estou disposto é verdadeiro. Ficarei disposto é o contrário, é falso. De novo, se a parte do então é falso e o resultado tem que ser verdadeiro, necessariamente a parte do se tem que ser falsa. Ok? Então, necessariamente, eu não trabalhei e eu não descansei. Ok? E não descansei. Essa é a resposta dessa questão. Viu? Dúvidas, perguntas para essa questão? Precisava conhecer a tabela verdade. Na nossa playlist você aprende a tabela verdade assim, ó. Macete bacana. Vamos para a penúltima questão, questão número 39. A proposição não fui aprovado no concurso ou atingi o meu objetivo é uma equivalente lógica de qual proposição? Que é uma equivalente da disjunção. Se você estuda aqui pela central dos números, você aprendeu um único caso de equivalência lógica, que é a equivalência da condicional, que te ajuda a resolver quase todas as questões de equivalência. A equivalência, é essa aqui. A equivalente da condicional, né? Então, se você tem se P, então Q, uma proposição, uma das formas de construir equivalente da condicional é negando a primeira parte, negando a parte do P, trocando o se, então, por ou e mantendo o que é o caso da Nelma, né? Não né ou ma, nega a primeira, troca o então por ou e mantém essa parte. Opa, então você tem aqui um ou. Então, se você tem um ou aqui, pode ser esse ou aqui. Isso significa que essa parte aqui não foi aprovado, é não P, né? Essa parte aqui, atingir o objetivo é Q. Então, se você tem aqui, ó, não P ou Q, um equivalente disso vai ser o se então. Beleza? Se o se então é equivalente ao ou, o ou é equivalente ao se então. O contrário é verdadeiro. Ok? Então, para construir equivalente dessa disjunção, basta você transformar esse não P em P, transformar o ou em si então e manter o Q. Então, transforma esse não P em P. Está escrito não fui aprovado. Então, o valor de P, o contrário de não vai ser fui aprovado. Então, eu vou falar se fui aprovado no concurso, então mantenho o que? Atingir. Se fui no concurso, então atingir meu objetivo. Entende? O que era não P vira P, o ou vira se então, e o Q continua igual. Se fui aprovado no concurso, então atingi o objetivo. Essa é a resposta dessa questão. Viu? Dúvidas? Vamos para a próxima, a última questão dessa prova, uma questão de probabilidade. Para a escolha de um presidente e um vice-presidente de uma banca responsável por um concurso, tem-se 4 e 6 nomes, respectivamente, todos com chances iguais de serem escolhidos. Para presidente, um dos nomes é o do primeiro tenente A, e para vice, um dos nomes é o segundo tenente B. Se essa escolha ocorrerá por sorteio simples, a probabilidade de o nome do primeiro tenente A ou do segundo tenente B ser escolhido para compor essa banca é qual? Então, questão de probabilidade. Para essa questão, é mais fácil a gente ir pelos casos negativos do que pelos casos positivos. Como você tem o ou aqui, ó, esse ou atrapalha um pouco. Por quê? Você pode ter uma condição que o primeiro tenente A está e o segundo está. Pode ter a condição que o primeiro tenente A está e o segundo tenente B não está. Pode ter uma que o primeiro tenente A não está e B está. Então, você tem 3 possibilidades. Para a gente não ter que calcular essas 3 possibilidades, calcula o único caso que é negativo, né? Qual que é o total de chances de nenhum dos dois, nem do tenente A, nem do tenente B, serem escolhidos ao mesmo tempo? A chance deles não serem escolhidos ao mesmo tempo
tem no total 4 presidentes e 6 vices. Um dos presidentes é o tenente A, um dos vices é o tenente B. Então, exclui eles. Você vai ter qual a chance de não escolher? 3 em um total de 4 pessoas. Tem 3 pessoas que não são o tenente A em um total de 4 pessoas. E tem 5 pessoas que não são o tenente B em um total de 6 candidatos a vice. Entende? Então, 3 possibilidades em um total de 4 para o presidente e, porque eu estou olhando com a hipótese de não serem ao mesmo tempo, e 5 vice-presidentes diferentes de B em um total de 6 pessoas. Ok? Simplifica esse 3 com esse 6. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, 5, 2, 4, 8. 5 oitavos. Então, a chance de eles não serem escolhidos ao mesmo tempo é 5 oitavos. Quais serão os casos positivos, então? Serão o restante desses. 5 oitavos é a chance de eles não serem escolhidos. A chance deles serem escolhidos de alguma forma vai ser de 3 oitavos. Por que 3 oitavos? 1 inteiro menos 5 oitavos. De onde veio o inteiro? 100%, né? 100% é o total de chances que existem. 100%. 100% não é 100 dividido por 100? 100 dividido por 100 dá 1. 1 menos a chance de serem escolhidos ao mesmo tempo. 5 oitavos. Ok? Para fazer essa subtração, tira o MMC entre 8 e 1, vai dar 8. 8 dividido por 1 dá 1. 8 vezes 1 dá 8. 8 menos 8 dividido por 1 dá 1. 5, então você vai ter 8 menos 5 dividido por 8. 8 dá 3. Então, 3 oitavos é a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Essas eram as questões dessa prova. Se você tiver algum comentário, escreve. Se você não tiver nenhum comentário, me escreve da mesma forma. Vai ser um prazer receber o seu comentário. Beleza? Quem não se inscreveu, se inscreve aí, dá uma força, deixa o like no vídeo. Tem a chance de aprender mais com esses links que eu separei para você. Mas, bons estudos e até a próxima.